Rádio Conto e Júlia Lopes de Almeida. A Caolha. A Caolha era uma mulher alta, macilenta, peito fundo, busto arqueado, braços compridos, delgados, largos nos cotovelos, grossos nos pulsos, mãos grandes, ossudas, estragadas pelo reumatismo e pelo trabalho, unhas grossas, chatas e cinzentas, cabelo crespo, de uma cor indecisa entre o branco sujo e o louro grisalho, boca descaída, numa expressão de desprezo, pescoço longo, engelhado, como o pescoço dos urubus, dentes falhos e cariados. O seu aspecto infundia terror às crianças e repulsão aos adultos, não tanto pela sua altura e extraordinária magreza, mas porque a desgraçada tinha um defeito horrível. Haviam-lhe extraído o olho esquerdo, a pálpebra descera mirrada, deixando contudo junto ao lacrimal uma fístula continuamente porejante. Era essa destilação incessante de pus que a tornava repulsiva aos olhos de toda a gente. Morava numa casa pequena, paga pelo filho único, operário numa fábrica de alfaiate. O filho, enquanto pequeno, comia os pobres jantares feitos por ela, às vezes até no mesmo prato. A proporção que ia crescendo ia-se pouco a pouco manifestando na fisionomia a repugnância por essa comida. Até que um dia, tendo já um ordenadozinho, declarou à mãe que, por conveniência do negócio, passava a comer fora. Ela fingiu não perceber a verdade e resignou-se. Daquele filho vinha-lhe todo o bem e todo o mal. Que lhe importava o desprezo dos outros, se o seu filho adorado lhe pagasse com um beijo todas as amarguras da existência? Um beijo dele era melhor do que um dia de sol. Era a suprema carícia para o triste coração de mãe. Mas os beijos foram escasseando também, como o crescimento do Antonico. Em criança, ele apertava-a nos braços e enchia-lhe a cara de beijos. Depois passou a beijá-la só na face direita, aquela onde não havia vestígios de doença. Agora limitava-se a beijar-lhe a mão. Ela compreendia tudo e calava-se. O filho não sofria menos. Quando em criança entrou para a escola pública da freguesia, começaram logo os colegas, que o viam ir e vir com a mãe, a chamá-lo o filho da Caolha. Os outros riam e chacoteavam-no. Ele se queixava aos mestres, os mestres ralhavam com os discípulos, chegavam mesmo a castigá-los, mas a alcunha pegou. Já não era só na escola que o chamavam assim. Na rua, muitas vezes, ele ouvia de uma ou outra janela dizerem: "Lá vai o filho da Caolha." Eram as irmãs dos colegas, meninas novas, inocentes e que, industriadas pelos irmãos, feriam o coração do pobre Antonico cada vez que o viam passar. Aos 11 anos, Antonico pediu para sair da escola. Levava a brigar com os colegas, que o intrigavam e o malqueriam. Pediu para entrar numa oficina de marceneiro, mas na oficina de marceneiro aprenderam depressa a chamá-lo o filho da Caolha, a humilhá-lo, como no colégio. Além de tudo, o serviço era pesado e ele começou a ter vertigens e desmaios. Arranjou então um lugar de caixeiro de venda. Os seus colegas agruparam-se à porta, insultando-o, e o vendeiro achou prudente mandar o caixeiro embora. Depois disso passou um tempo em casa, ocioso, magro, amarelo, deitado pelos cantos, dormindo às moscas, sempre zangado e sempre bocejante. Evitava sair de dia e nunca, mas nunca acompanhava a mãe. Esta poupava-o. Tinha medo que o rapaz, num dos desmaios, lhe morresse nos braços, e por isso nem sequer o repreendia. Aos 16 anos, vendo-o mais forte, pediu e obteve-lhe, a Caolha, um lugar numa oficina de alfaiate. A infeliz mulher contou ao mestre toda a história do filho e suplicou-lhe que não deixasse os aprendizes humilhá-lo, que os fizesse terem caridade. Antonico encontrou na oficina uma certa reserva e silêncio da parte dos companheiros. Quando o mestre dizia "Senhor Antonico", ele percebia um sorriso mal oculto nos lábios dos oficiais, mas a pouco e pouco essa suspeita, ou esse sorriso, se foi desvanecendo. Até que principiou a sentir-se bem ali. Decorreram alguns anos e chegou a vez de Antonico se apaixonar. Até aí, numa ou outra pretensão de namoro que ele tivera, encontrara sempre uma resistência que o desanimava, e que o fazia retroceder sem grandes mágoas. Agora, porém, a coisa era diversa. Ele amava. Amava como um louco a linda moreninha da esquina fronteira, uma rapariguinha adorável, de olhos negros como veludos e boca fresca como um botão de rosa. O Antonico voltou a ser assíduo em casa e expandia-se mais carinhosamente com a mãe. Um dia, em que viu os olhos da morena fixarem os seus, entrou como um louco no quarto da Caolha e beijou-a mesmo na face esquerda, num transbordamento de esquecida ternura. Aquele beijo foi para a infeliz uma inundação de júbilo. Tornara a encontrar o seu querido filho. Pôs-se a cantar toda a tarde, e nessa noite, ao adormecer, dizia consigo: "Sou muito feliz." Entretanto, Antonico escrevia num papel fino a sua declaração de amor à vizinha. No dia seguinte, mandou-lhe cedo a carta. A resposta fez-se esperar.
Durante muitos dias, Antonico perdia-se em amarguradas conjecturas. Ao princípio pensava, é o pudor. Depois começou a desconfiar de outra causa. Por fim recebeu uma carta em que a bela moreninha confessava consentir em ser sua mulher, se ele se separasse completamente da mãe. Vinham explicações confusas, lembrava a mudança de bairro. Ele ali era muito conhecido por filho da caolha, e bem compreendia que ela não se poderia sujeitar a ser alcunhada em breve de nora da caolha, ou coisa semelhante. O Antonico chorou. Não podia crer que sua casta e gentil moreninha tivesse pensamentos tão práticos. Depois do seu rancor se voltou para a mãe. Ela era a causadora de toda sua desgraça. Aquela mulher perturbara sua infância, quebrara-lhe todas as carreiras, e agora o seu mais brilhante sonho de futuro sumia-se diante dela. Lamentava-se por ter nascido de mulher tão feia, e resolveu procurar meio de separar-se dela. Iria considerar-se humilhado continuando sob o mesmo teto. Havia de protegê-la de longe, vindo de vez em quando vê-la à noite, furtivamente. Salvava assim a responsabilidade do protetor e, ao mesmo tempo, consagraria a sua amada à felicidade que lhe devia em troca do seu consentimento e amor. Passou um dia terrível. Na noite, voltando para casa, levava o seu projeto e a decisão de o expor à mãe. A velha, agachada à porta do quintal, lavava umas panelas com um trapo engordurado. O Antonico pensou: ao dizer a verdade, eu havia de sujeitar minha mulher a viver em companhia de uma tal criatura? Estas últimas palavras foram arrastadas pelo seu espírito com verdadeira dor. A caolha levantou para lhe o rosto e o Antonico, vendo-lhe o pus na face, disse: limpa a cara, mãe. Ela sumiu a cabeça no avental. Ele continuou: afinal, nunca me explicou bem a que é devido esse defeito. Foi uma doença. É melhor não lembrar disso. Que é sempre a sua resposta. É melhor não lembrar disso. Por quê? Porque não vale a pena. Nada se remedeia. Bem, agora escute. Trago-lhe uma novidade. O patrão exige que eu vá dormir na vizinhança da loja. Já aluguei um quarto. A senhora fica aqui e eu virei todos os dias saber da sua saúde. Ou se tem necessidade de alguma coisa. É por força maior. Não temos remédio senão sujeitar-nos. Ele, magrinho, curvado pelo hábito de costurar sobre os joelhos, delgado e amarelo como todos os rapazes criados à sombra das oficinas, onde o trabalho começa cedo e o serão acaba tarde, tinha lançado naquelas palavras toda a sua energia e espreitava agora a mãe com um olhar desconfiado e medroso. A caolha se levantou e, fixando o filho com uma expressão terrível, respondeu com um doloroso desdém: embusteiro, que você tenha vergonha de ser meu filho. Saia, que eu também já sinto vergonha de ser mãe de semelhante ingrato. O rapaz saiu cabisbaixo, humilde e surpreso da atitude que assumira a mãe. Até então sempre paciente e cordata, ia com medo, maquinalmente, obedecendo a ordem que tão feroz e imperativamente lhe dera a caolha. Ela o acompanhou, fechou com estrondo a porta e, vendo-se só, encostou-se cambaleante à parede do corredor e desabafou em soluços. O Antonico passou uma tarde e uma noite de angústia. Na manhã seguinte, o seu primeiro desejo foi voltar a casa, mas não teve coragem. Viu o rosto colérico da mãe, narinas dilatadas, o olho direito saliente, a penetrar-lhe até o fundo do coração, o olho esquerdo arrepanhado, murcho e sujo de pus. Via a sua atitude altiva, o seu dedo ossudo, as falanges salientes, apontando-lhe com energia à porta da rua. Sentia-lhe ainda o som cavernoso da voz e o grande fôlego que ela tomara para dizer as verdadeiras e amargas palavras que lhe atirara no rosto. Via toda a cena da véspera e não se animava a arrostar com o perigo de outra semelhante. Providencialmente lembrou-se da madrinha, única amiga da caolha, mas que entretanto raramente a procurava. Foi pedir-lhe que intervisse e contou-lhe sinceramente tudo o que houvera. A madrinha escutou-o comovida e depois disse: eu previa isso mesmo. Quando eu aconselhava a tua mãe a que te dissesse a verdade inteira. Ela não quis, aí está. Que verdade, madrinha? Encontraram a caolha tirar umas nódoas do fraque do filho. Queria mandar-lhe a roupa limpinha. A infeliz se arrependera das palavras que dissera e tinha passado a noite à janela, esperando que o Antonico voltasse ou passasse apenas. Via-o por vir negro e vazio e já se queixava de si. Quando a amiga e o filho entraram, ela ficou imóvel. A surpresa e a alegria amarraram-lhe toda a ação. A madrinha do Antonico começou logo: o teu rapaz foi suplicar-me que te viesse pedir perdão pelo que houve aqui ontem e eu aproveito a ocasião para a tua vista contar-lhe o que já deverias ter lhe dito. Cala-te! Murmurou com voz apagada a caolha. Não me calo. Essa pieguice aqui tem te prejudicado. Olha, rapaz, quem cegou a tua mãe foste tu. O afilhado tornou-se lívido e ela continuou: não tiveste culpa. Eras muito pequeno quando um dia, ao almoço,
Levantaste na mãozinha um garfo. Ela estava distraída e antes que eu pudesse evitar a catástrofe, tu enterraste pelo olho esquerdo. Ainda tenho no ouvido o grito de dor que ela deu. O Antônico caiu pesadamente de bruços com um desmaio. A mãe acercou-se rapidamente dele, murmurando trêmula: Pobre filho, vês? Era por isso que eu não queria dizer nada. Fim do conto.